Olá, seja muito bem-vindo ao canal Mentoria Primeiros Passos no Áudio. Eu vou fazer aqui uma coisa hoje que eu queria fazer há muito tempo. É um comparativo de microfones. Eu peguei 2 emprestados e eu já tinha um da mesma família e agora a gente vai fazer uma análise um contra o outro, para ver como é que funciona cada um deles, que características a gente tem e que características sonoras a gente vai encontrar em cada um deles. Tá preparado? A gente vai fazer a comparação entre o Rode NT1, o Rode NT1A, que é diferente, e o Rode NT2A, que ele é muito mais poderoso e tem várias configurações aqui que é bem interessante, mas para uso específico da voz, esse microfone só tem uma configuração para um uso muito específico e eu vou falar um pouquinho mais para frente no vídeo. Antes de começar a nossa análise dos microfones condensadores, eu queria falar um pouquinho desse microfone aqui. Esse microfone é o Fifine K688. Ele é dinâmico, ele tem toda essa estética aqui que é bem interessante, mas ele é uma grata surpresa. E esse som aqui tá puro, simples. Eu posso até aumentar um pouquinho, eu posso botar aqui o quanto eu aumentei na pós para chegar nesse nível aqui, mas esse som me surpreendeu bastante. Eu vou fazer limpezas de palato escutando nesse microfone e escutando os condensadores para a gente ver mesmo a diferença entre eles, entre os condensadores e um microfone dinâmico como esse. E o primeiro microfone que a gente vai ouvir é esse aqui. É o Rode NT1. Ele é todo preto, a parte da frente dele é mostrada pelo círculo dourado, que é o símbolo da Rode. Ele só tem um padrão polar, ele não tem botões ao redor dele, ele só tem um padrão polar, que é o padrão cardioide, em que a parte da frente, demonstrada pelo círculo dourado, é a parte mais sensível e a parte de trás a menos sensível, obedecendo também o padrão cardioide. E a gente vai ver agora. O microfone vai montar aqui, magicamente, aqui. E aqui, ó, apareceu magicamente. Eu vou fazer uma gravação, esse aqui já é o som do Rode NT1. Eu tô a mais ou menos aqui, ó, 20 e poucos centímetros dele. Ele tá olhando para minha boca e eu não estou olhando para ele, para que ele pegue a fonte sonora e eu não faça nenhuma emissão de puffs contra ele para fazer esse som ficar assim complosivo, né, com puffs. Eu vou fazer uma leitura aqui e a gente vai comparar com os outros depois. Existem uns poucos líderes que, para motivar pessoas, preferem inspirar a manipular. Sejam indivíduos ou organizações, esses líderes inspiradores pensam, agem e se comunicam exatamente da mesma forma. E é o oposto do que o restante de nós faz. Quer tenham consciência ou não, eles agem assim seguindo um padrão que surge naturalmente, o que o Simon Sinek chama de o círculo dourado. Esse microfone é um dos meus e eu gosto bastante dele. Ele tem um som bastante brilhante, com graves presentes, muito transparente, muito flat. Ele tem um dos menores ruídos próprios de microfones, 4.5 dBA. Eu gosto bastante dele. Eu acho que eu não teria mudado em absoluto se eu não buscasse uma excelência um pouco maior quando eu fui buscar outros microfones para testar, porque ele tem um som muito legal. Vamos bater com os próximos. Mas primeiro, a gente precisa fazer a troca desse aqui para o próximo. Então, assim. E no passe de mágica apareceu o Rode NT1. O Rode NT1, ele tem uma característica de voz específica, diferente. Você já está escutando ele aqui. Ele tem uma característica no datasheet dele, né, no manual dele, ele tem uma curva de resposta em frequência muito mais para o agudo, com proeminências no agudo, inclusive. Foi construído dessa forma, diferente do NT1, que foi construído para ser bem neutro, na verdade. Você já deve estar percebendo a diferença, que ele é um pouquinho mais aberto, apesar de manter os graves e tudo mais. Eu tenho uma preferência pessoal pelo Rode NT1, mas você vai poder me dizer aqui quanto você gosta desse aqui. Para fazer uma comparação direta, a gente vai fazer uma leitura do mesmo texto novamente. Existem uns poucos líderes que, para motivar pessoas, preferem inspirar a manipular. Sejam indivíduos ou organizações, todos esses líderes inspiradores pensam, agem e se comunicam exatamente da mesma forma. E é o oposto do que o restante de nós faz. Quer tenham consciência ou não, eles agem assim seguindo um padrão que surge naturalmente, o que o Simon Sinek chama de o círculo dourado. Agora a gente vai precisar fazer uma mudança para o próximo microfone, que a gente tem muito mais coisa para falar. E ele vai aparecer agora.
E tá aqui o Rode NT2A. Esse aqui é o Rode NT2A. Perceba que ele é bastante maior, ele é mais robusto e comparado com o NT1A, ele tem quase o dobro do peso. Também porque ele tem muito mais coisa envolvida nele. Você está escutando ele agora. Você tem muito mais coisa envolvida nele. Ele tem 3 padrões polares, ele tem 2 tipos de cortes de graves, ele tem 2 tipos de pad, que é uma diminuição na entrada do microfone. Todos vêm setados em 0, vem no padrão cardioide, igual ao Rode NT1 e ao Rode NT1A, mas ele tem o padrão figura 8, que ele capta tanto na frente quanto atrás dele, né? Tem 2 cápsulas, uma para frente e uma para trás, e a de trás capta ligeiramente menos do que capta o padrão da frente, né? O cardioide da frente, a zona de sensibilidade da frente. Tem outra funcionalidade que é o omnidirecional, ele pega em todas as direções. Para o uso com a voz, não é exatamente o que a gente precisa usar o cardioide, que ele é mais sensível à frente, menos sensível atrás, e esse aqui é o ponto. Ele também tem cortes de grave em 80 Hz e 40 Hz. Ele faz um corte de grave não como outros cortes de grave de outros tipos de microfone, por exemplo, como o AKG P420 ou como o AKG C414, que tem os padrões polares que faz esses cortes, que são cortes vertiginosos, assim. Esse aqui faz uma redução de 3 dB a partir de 80 Hz para trás, e outro tipo de corte, né, outro tipo de filtro, ele faz uma redução de 3 dB a partir de 40 Hz. Isso aqui é muito interessante para esse tipo de microfone porque ele é muito versátil para outras utilizações também. E ele também tem uma redução de entrada, redução de 5 e 10 dB na entrada do microfone. Isso é muito bom e é o uso específico que eu falei logo no começo. E com isso, ele usa alguma coisa na circuitaria dele para, ao invés de você entrar com o pico sendo em 0, você pode selecionar uma redução completa de menos 5 dB ou uma redução completa de menos 10 dB. Quando é que isso é bom para profissionais da voz como a gente? Quando a gente precisa gritar, quando a gente precisa fazer uma gravação muito alta. Muito especificamente, esse aqui é muito legal para dubladores, por exemplo, que tem variedade de gravação. Eu achei muito interessante esse aqui. Ele tem um som muito parecido, pelo menos nos reviews que eu conheço, e agora você está escutando, né, esse exemplo, ele tem um som muito parecido com o Rode NT1. Ele tem agudos mais proeminentes, ele tem uma curva, uma resposta em frequência do microfone nos padrões zerados dele, então sem corte de grave, sem corte de diminuição do volume de entrada, e no padrão cardioide, ele tem uns acréscimozinhos nos agudos, assim como é do Rode NT1A. Vou fazer então aquela leitura para comparar as 3 leituras de cada um dos microfones. Vamos lá? Existem uns poucos líderes que, para motivar pessoas, preferem inspirar a manipular. Sejam indivíduos ou organizações, todos esses líderes inspiradores pensam, agem e se comunicam exatamente da mesma forma. E é o oposto do que o restante de nós faz. Quer tenham consciência ou não, eles agem assim seguindo um padrão que surge naturalmente, o que o Simon Sinek chama de o círculo dourado. E agora, sem passo de mágica nem nada, eu coloquei aqui o C414 para escutar um pouco dele. Vamos escutar agora. E agora que você está escutando o som dele mesmo, você pode fazer uma comparação, voltar um pouquinho o vídeo e fazer a comparação do som de cada um deles nessa leitura, por exemplo. Existem uns poucos líderes que, para motivar pessoas, preferem inspirar a manipular. Sejam indivíduos ou organizações, todos esses líderes inspiradores pensam, agem e se comunicam exatamente da mesma forma. E é o oposto do que o restante de nós faz. Quer tenham consciência ou não, eles agem assim seguindo um padrão que surge naturalmente, o que o Simon Sinek chama de o círculo dourado. É isso. Eu acho que é um ótimo conteúdo aqui para análise de som e tudo mais. Claro que a gente está fazendo uma análise utilizando o meu padrão aqui, o meu espaço de gravação como padrão, mas já funciona também para entender um pouco sobre a sonoridade de cada um dos microfones. Eu espero que você tenha gostado e pode continuar aqui me acompanhando para mais dicas, mais reviews e tudo mais. Se você quiser um review específico de alguma coisa, deixa aqui nos comentários, porque a gente vai conversar para que eu possa trazer o melhor conteúdo, o máximo de conteúdo que eu puder. É isso. Tchau, tchau.